Bom dia, queridos. Vamos brincar hoje, tá? Vamos tocar a vida, vocês têm que passar em concurso. Ainda dentro de administração de materiais, a nossa amiga logística. O que nós vamos ver, tem que ver hoje, tá? A primeira coisa que nós vamos ver hoje é uma coisa chamada modalidades de distribuição, certo? O que seriam essas modalidades de distribuição? Seria o seguinte, você tem o produtor, certo? Aí o produtor tem que distribuir, logicamente, os seus produtos. Então o que acontece? A forma como a empresa, o produtor, decide distribuir os seus produtos assim, ela quer alcançar a maior quantidade possível de pontos de vendas, ou ela quer o quê? Ela está mais preocupada em ter um único intermediário, um único retalhista, certo? Atingindo um único ponto de venda em cada território. Ou mesmo ele queira fazer o quê? Ter uma quantidade não exclusiva, não única, mas uma reduzida quantidade, certo? Então preste atenção. Então nós vamos brincar com o que nós chamamos de modalidades de distribuição, tá? Então dentro dessas modalidades de distribuição, nós teremos 4 tipos distintos, tá? Vamos ver quais seriam esses 4 tipos que nós teríamos de modalidades de distribuição, tá? Então vamos lá para a gente entender isso aqui direitinho, para na hora da prova não surgir dúvidas, tá? Então vamos brincar, ó. A primeira modalidade de distribuição, o próprio nome já é bem subjetivo, de todas elas, é a chamada extensiva, tá? É a primeira modalidade que nós teremos de distribuição. Então, vamos lá. A segunda modalidade, o nome também é bem sugestivo, é chamada de exclusiva, tá? Exclusiva. Lembre-se que essas modalidades sempre vão nos referir à quantidade de pontos de vendas e quem é responsável por esses pontos de venda. O terceiro tipo é chamada seletiva, tá? É o terceiro tipo de modalidade que nós teremos de distribuição. E no final, a última delas é a que a gente chama de intensiva, tá? A modalidade chamada de intensiva. Vamos lá, ó. Presta atenção para vocês entenderem direitinho essa diferença. Então é o seguinte, ó. Modalidade extensiva, exclusiva, seletiva e intensiva. Vocês têm que inclusive tomar cuidado para não confundir a exclusiva com a seletiva. Preste atenção. Olha, essas três aqui, a gente faz uma diferenciação em relação à quantidade de intermediários, tá? Na extensiva, por exemplo, tá? Então, na extensiva, primeira coisa, na extensiva, ó, maior quantidade possível de pontos de venda. Se ele quer ter vários pontos de vendas, qual vai ser a característica? Vários intermediários. Vantagem dessa coisa, qual vai ser? Gente, cai na realidade. Se tem maior quantidade possível de pontos de vendas, ou seja, isso feito através de vários intermediários, grossistas e retalhistas, tá? O que isso significa para nós? Isso significa uma coisinha, tá?
que a vantagem dela, dessa modalidade, qual é? Atinge, certo? Acolhe o maior, não, a maior, né, seu animal? A maior quantidade de consumidores. Tá? Então consegue atingir uma maior quantidade de consumidores, é claro, vai ter mais pontos de venda, então vai ter mais lugares vendendo e assim mais gente, mais consumidores sendo atingidos. Mas tem duas desvantagens. Quais seriam as duas principais desvantagens dessa modalidade de distribuição? Tá? Então, ó, desvantagens. As duas principais desvantagens. Primeira, qual vai ser? Perda, pode acontecer, tá? Não é obrigatório. Perda de controle e alto custo. Alto custo, tá? Então agora, preste atenção. Então tem uma maior quantidade de pontos de vendas, utiliza vários intermediários e a vantagem é que acolhe a maior quantidade possível de consumidores. Atende a maior quantidade possível de consumidores. Vantagens. Isso é a vantagem. Desvantagens. Perda do quê? Do controle e gera alto custo. Agora, olha, a exclusiva é o oposto da extensiva. Por quê? Ela, primeiramente, ela vai utiliza de um único intermediário no território. Tá? Único o quê? Intermediário no território. Território aqui no sentido de local, certo? Isso é característica de quem? Do que a gente chama de franchise, certo? Então os franchises, eles utilizam essa modalidade chamada de quê? Exclusiva, aonde utiliza-se de um único quê? Intermediário. Então a vantagem dessa aqui é desvantagem da exclusiva e a desvantagem da exclusiva e a vantagem da exclusiva é uma desvantagem da extensiva. Por quê? Ela possui o quê? Maior controle e menor custo. Além disso, agora, como desvantagem, ela menor atendimento. Tem menos pontos de venda. Tá? Então, ó, para resolver o problema entre extensiva e exclusiva, vantagem e desvantagem dele, eles criaram uma intermediária, que seria justamente o quê? A seletiva. Por quê? A nossa amiga seletiva, o que acontece com a célula seletiva? Tá? Então ela é uma intermediária entre a exclusiva e a extensiva, tá? Então, como que ela trabalha? Ela trabalha com uma pequena reduzida, tá? Reduzida quantidade de intermediários. Qual é a vantagem dela? Porque ela pega a vantagem das duas.
Quais vantagens? Então ela possui o quê? Maior abrangência que a exclusiva, ou seja, atende mais gente. Em compensação, e além disso, possui o quê? Menor custo e maior controle em relação à nossa amiga chamada de extensiva. Maior controle. Tá? Então, voltemos lá para ver se vocês entenderam. Ó, a exclusiva, finalidade dela, atender a maior quantidade possível de consumidores. Como que ela vai fazer isso? Ela vai ter a maior quantidade possível de pontos de venda, tá? Utiliza vários intermediários, vários retalhistas para isso. Agora, isso acarreta para ela uma vantagem. Nós atendemos maior quantidade de consumidores. Em contrapartida, ela acaba perdendo o controle e, além de perder o controle, isso gera um alto custo para ela. Agora, ao contrário dela, nós temos a exclusiva, é inverso, literalmente inverso, porque ela trabalha com o quê? Com um único intermediário, certo? Para cada território. Isso não quer dizer que no Brasil inteiro só vai ter um intermediário, mas ela não quer o quê? Ter a maior quantidade possível de pontos de venda. Por quê? Ela está mais preocupada em focar, certo? Ter um único representante naquele local, tá? Até mesmo para não gerar concorrência entre eles, que é o que acontece no franchise, tá? Embora eu não tenha mencionado aqui, é importante vocês saberem o seguinte: esse menino chamado intermediário, ele não vai vender produtos similares de outros fornecedores, isso é óbvio, né? É dado uma exclusividade para ele e ele sai vendendo produtos que são semelhantes. Não, de outros fornecedores, não. Só pode vender aquilo ali. Agora, seletiva. Seletiva é a intermediária entre as outras. Então, ó, a extensiva. Qual é o problema da extensiva? O problema da extensiva é a falta de controle e o alto custo. Em compensação, atingir o mercado máximo ela podia atingir. A exclusiva reduzir o mercado a ser atendido, porém tem maior controle e menor custo. Então a seletiva ela foi criada justamente para que você possa fazer o quê? Que você possa unir as vantagens das duas. Então ela trabalha o quê? Ela é uma intermediária entre exclusiva e extensiva, por quê? Porque ela trabalha com uma quantidade o quê? Reduzida de distribuidores selecionados. Por isso que o nome dela é seletiva. Agora, como que seria feito esse processo de seleção de distribuidores? Isso é fácil. É baseado no quê? Na área onde ele se localiza, certo? Aonde fica esse distribuidor? Para facilitar o quê? Atingir o posicionamento dele, o local físico dele, local geográfico dele, para que ele possa atingir uma maior quantidade de público, atender a maior quantidade de público necessário, tá? Então ele aumenta o quê? O número de pontos de atendimento em relação à exclusiva, e além disso, como ela não tem uma quantidade muito grande de pontos de venda, o controle tão grande quanto a extensiva, maior que a seletiva. Então o que que acontece? Ela tem maior controle e isso diminui o custo dela, tá? Então ela junta as vantagens das duas. Agora, a nossa amiga chamada intensiva, tá certo? Então preste atenção, a intensiva, ela é considerada como um complemento das extensiva, da intensiva e da exclusiva, tá? Por quê? Porque essa aqui
vai ser em um quê? Em um determinado momento, tá? Isso aqui vai acontecer de um determinado momento. Eles o quê? Desejam atender uma quantidade maior de quê? Uma quantidade maior de consumidores em um determinado canal. Então, quando vai se fazer a campanha para o quê? Convencer principalmente o local de comprar aquele produto, então o que eles fazem? Naquele momento, eles vão o quê? Centrar vários pontos de venda. Então, para onde você for, você vai encontrar um ponto de venda. Mas entenda, isso não é a extensiva, ou certo? Justamente por quê? Porque isso é por um período de tempo pré-determinado. Eu espero que vocês tenham conseguido separar esses 4 tipos, por favor, de modalidade de distribuição, tá? Ficou alguma dúvida para vocês? Não? Nenhuma? Beleza, copia rapidinho o quadro. Tá. Vamos lá, pessoal, ó. Próximo tópico ainda dentro da nossa amiga chamada distribuição, tá? A gente acabou de ver as modalidades de distribuição. Agora nós vamos ver o que nós chamamos de estruturas de distribuição, tá? Tá? Como é feito toda a estrutura, como ela é montada para nós. Então, vamos brincar com as estruturas de distribuição, certo? Seguinte, ó, assim como as modalidades, nós só temos 4 tipos de estruturas, tá? Vamos ver quais são. Então, olha só. Então, nós temos 4 tipos de estruturas. Vamos ver quais são essas 4 tipos de estruturas. Então, é o seguinte, ó. As 4 tipos de estrutura de distribuição que nós temos são a estrutura que a gente dá o nome de sistemas convencionais, tá? Além dos sistemas convencionais, nós teremos uma outra estrutura que ela recebe o nome de integração vertical. Toma cuidado para a gente não fazer confusão aí, vocês fazerem confusão nesses tipos de estrutura. O terceiro tipo, pessoal, é o que nós chamamos, é parecido com o outro, de integração, só que é uma integração horizontal, tá? Então vamos lá, ó. E por fim, nós temos a última, que são os chamados sistemas multicanais. Então vamos lá, é bem tranquilo, tá? Até mesmo porque é facinho de entender, porque só vai diferenciar uma coisinha da outra, tá? Bem simples, ó. Primeiro tipo, sistemas convencionais. Tá? Eles são chamados de convencionais porque infelizmente não, eles são normalmente os mais utilizados. Então, como é feito essa estrutura, tá? Essa estrutura, ela é composta por um produtor, tá? Então
aqui nós temos o nosso amigo chamado de produtor e intervenientes. Pessoas que intervêm nesse processo de distribuição, tá? Preste atenção para vocês entenderem. Aqui, o produtor, ele é independente e o nosso amigo chamado interveniente também é independente. Independente, tá? Então nós teríamos vários o quê? Um produtor e vários intervenientes. O que que acontece? Presta bastante atenção. Cada um aqui, cara, pensa no seu. Então isso aqui, pessoal, forma uma estrutura descentralizada, certo? Então esses intervenientes, esses intermediários, eles são independentes, são entidades independentes, cada uma visa o seu o quê? Lucro, tá? Então o produtor pensa no lucro dele e cada uma delas aqui pensa no lucro. Que nós estaríamos trabalhando, como o próprio nome diz, com uma estrutura o quê? Descentralizada. Esse é o ponto principal, tá? Agora, preste atenção, ó. Quando nós trabalhamos com uma integração vertical, nós temos coisa parecida, tá? Então, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Seguinte, nessa característica, nesse tipo de estrutura, o produtor, ó, isso aqui é uma característica importante. O produtor possui flexibilidade para mudar os intervenientes. Tá? Isso aqui é muito relevante para vocês. Então isso é a característica do sistema convencional. Agora, preste atenção. O segundo tipo que nós temos é a integração vertical, tá? Por que ela é chamada vertical? Preste atenção. Aqui nós temos o quê? Produtor e intervenientes, que nem no anterior, com uma única diferença. Preste atenção. Eles o quê? Trabalham como um todo. Então eles não têm o nível de independência lá. Então, na verdade, eles estão fazendo isso, embora sejam entidades o quê? Independentes, certo? Nesse caso, eles se juntam como um todo. E a estrutura dele, diferentemente da anterior, é uma estrutura centralizada no canal de distribuição, tá? Então, tudo vai ser o quê? Centralizado, ou seja, lá, meu irmão, tem independência, os caras fazem um pouco, cada um faz de um jeito. Aqui não. Como isso aqui pensa como uma estrutura única, um todo, porque aqui, na verdade, é você juntar a estrutura do produtor com as diversas estruturas do interveniente. Aqui, tudo isso aqui trabalha com uma coisa só. Isso aqui, integração horizontal. Preste atenção agora. Ó. Nessa aqui, são o quê? Entidades que fazem um sistema de cooperação, formando uma nova empresa. Melhor exemplo
exemplo para a gente entender isso aqui, gente, é o caso de bebidas da... O caso das bebidas da Ambev, tá certo? Que elas se juntaram, a Antártica juntou com a Skol, certo? E elas formaram uma coisa só de distribuição, que é chamado de quê? Integração horizontal. Por que uma é vertical e outra é horizontal? Porque isso aqui, preste atenção, ó, são entidades diferentes que, embora formem um todo, são o quê? Várias empresas, certo? Então, como são várias empresas, só que existe o quê? Uma centralização. Então, existe indiretamente todos eles sendo o quê? Tendo uma subordinação a esse órgão central. Na integração horizontal, por quê? Você tem uma empresa aqui e uma empresa aqui. Elas se juntam formando uma única empresa, formando uma nova empresa. Isso é a coisa mais importante que vocês têm que ter na cabeça. E os sistemas multicanais, certo? Eles trabalham assim, ó, olha que legal. Para venda, eles utilizam o que? Um canal, certo? Um canal longo, certo? Lembra do que é canal longo? Onde você vai ter vários intermediários. E na parte operacional dessa distribuição, eles trabalham com um canal o quê? Canal curto, um canal curto. Ai, tá difícil aqui. Acabou o quadro. Canal curto ou direto. Lembre-se disso, ó. No canal longo é aquele que tem a participação de vários intermediários, onde você pode ter grossistas, retalhistas. Mas na hora de operacionalizar a distribuição, ele utiliza o quê? Um canal curto, certo? Para distribuir para o cliente. Ou um canal direto. Então, olha só, preste atenção. Então, como é feita nesse sistema aqui, ó, nesse sistema, como é feita a parte da comercialização, ó, comercialização é feita por um retalhista, ou diretamente da fábrica. Por que isso? Porque na parte operacional, que é diferente da parte de venda, tá? Então vamos lá, ó. Na parte de venda, nós teríamos um canal longo, ou seja, teríamos retalhistas e grossistas. Na parte operacional, que é realmente a distribuição para o cliente, nós utilizamos o quê? Um canal curto ou direto. Qual é a diferença entre o canal curto e o direto? No curto você tinha o retalhista, certo? No canal direto você não tem intermediário. É entregue diretamente do produtor para o quê? Para o nosso amigo chamado cliente, consumidor. Então, para vocês entenderem isso, pense nas fábricas de bebida, tá? Cerveja, o que for. O que acontece? Eles podem entregar isso para um ponto de venda, para um bar, certo? Ou para um retalhista, para esse retalhista distribuir para as lojas, ou a próprio bar, a própria loja, pode fazer o quê? Da fábrica e direto para eles, que é o que mais acontece, certo? Então estaria utilizando um canal o quê? Um canal direto. Agora, se tiver o retalhista, estaria utilizando o quê? Um canal curto. Tem um retalhista, manda para o retalhista distribui para onde? Para o consumidor da fábrica, certo? Que seria, no caso, aos bares, às lojas. Então entenda bem, tá? Lembre-se, não confunda. É multicanal. Por que é multicanal? Porque nós teremos aqui a utilização dos 3 tipos de canais. Para a venda é utilizado o quê? Canal o quê? Curto, ou canal longo. Retalhistas e grossistas. No caso da parte operacional,
que é a distribuição para o consumidor, isso é feito por um canal curto, ou seja, fábrica, retalhista, consumidor, certo? Ou feita como? Consumidor aqui seriam os bares, as lojas, tá? Ou como? Você vem da fábrica direto para o bar, que seria o canal direto, tá? Então, relembrando, ó, 4 estruturas: sistema convencional, integração vertical, integração horizontal e sistemas multicanais. Primeiro caso, sistema convencional, certo? Que é o primeiro tipo que foi adotado. Então você tem o produtor e os intervenientes. Esses intervenientes são intermediários. Cada um é independente. Então cada um está pensando no seu. Ou seja, o produtor, o interveniente A, o interveniente B, cada um preocupa-se com o seu lucro. Ou seja, com as suas vantagens. Então o que acontece? Quando você tem isso, você tem uma estrutura descentralizada. Tá certo? Aí o que acontece? Nessa estrutura descentralizada, você tem uma característica. O produtor é que seleciona os intervenientes. Então, se aquele interveniente não está trazendo um bom lucro para a empresa, para o produtor tira daquele interveniente essa possibilidade de distribuição e pode passar para outro. No caso da integração vertical, que já não é uma distribuição descentralizada e sim centralizada, embora você tenha a mesma lógica, produtor e intervenientes, eles trabalham como um todo, traduzindo. Tanto o produtor como os intervenientes estão pensando no lucro da operação como um todo. Por isso que ela é centralizada, porque a distribuição é feita por uma única forma, tá? Diferentemente do que acontecia com o sistema convencional. Na integração horizontal é diferente da integração vertical. São empresas independentes que se juntam, fazem fusão, cisão, certo? Elas se unem para formar uma única empresa. Essa é a diferença das duas anteriores. E no terceiro caso, você vai ter o quê? Um canal de distribuição onde você vai ter o produtor, certo? E os seus intermediários. Quando a gente fala da parte de venda, ele é um canal longo, tá certo? Utiliza retalhistas e grossistas. Mas, preste atenção, na comercialização, a parte operacional, que é a comercialização para o consumidor final, isso é ou feito por um canal curto, que é aquele caso de um único, de um retalhista sem grossista, ou feito diretamente da fábrica para o consumidor, que nesse caso seriam os bares e lojas que vendem bebidas, tá? Ficou claro isso para vocês? Alguma dúvida, gente? Dúvidas? Nada? Certo? Conseguiu separar? Estrutura descentralizada, estrutura centralizada, estrutura que forma uma única empresa, tá? Aqui não são o quê? Várias estruturas distintas. Aqui e aqui são estruturas distintas, certo? Aqui forma uma única estrutura centralizada. Aqui forma uma única empresa. E aqui você tem uma coisa descentralizada, mas você tem o quê? Você tem uma diferença em relação à venda e à parte operacional, que é a comercialização em si. Porque a comercialização, lembre-se, é a parte operacional. Então utiliza um canal curto ou direto. Se é um canal curto ou direto, é feita por um retalhista ou diretamente da fábrica. Então a fábrica é diretamente em contato com quem? Com o consumidor, que seriam os bares. Distribuir direto para o bar, sem ter o quê? O retalhista, o intermediário no meio do caminho. Tá? Espero que tenha ficado bem claro isso aqui para vocês. Pode copiar.